Jesus está no deserto, com uma multidão, e ali há uma grande necessidade, e o Senhor ali se manifesta de maneira grande, poderosa e sobrenatural, alimentando 4.000 homens com 7 pães apenas. Um milagre, algo sobrenatural. É sobre esse assunto que nós vamos falar no dia de hoje. Lembrando que estamos fazendo uma leitura da palavra de Deus diariamente, do Evangelho de Marcos, e hoje entramos no capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, onde fala da segunda multiplicação de pães. Nós vamos agora orar para pedir a Deus uma direção nessa leitura. Pai querido e amado, em nome de Jesus, nos dê a direção para que nós possamos compreender o que vamos ler aqui. E fala ao nosso coração através dessa leitura, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, antes de ler, deixa eu me apresentar. Eu sou o Bispo Cristiano e esse canal foi criado para que possamos compartilhar uma leitura diária da Palavra de Deus. Ao final da leitura, nós vamos fazer uma oração pela sua vida. Você deve ter aí preparado um copo com água para que a gente consagre essa água e você beba dela, tá bom? Não se esquece, se você é novo, se inscreva no canal, isso nos abençoa aqui também, e deixe o seu like. Deixe o seu like, também ajuda muito o canal, tá bom? Vamos à leitura? Acompanhe aí. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe, mas os seus discípulos lhe responderam: Donde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e o deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com os seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Muito bem. Nós vemos aqui uma multidão acompanhando Jesus mais uma vez durante 3 dias. É muito importante entender que a prioridade dessas pessoas era ouvir o que Jesus estava ensinando. 3 dias estando com Jesus ali, deixaram de lado todos os seus afazeres, os seus compromissos, porque tinham ali como prioridade estar com o Senhor Jesus. E a primeira coisa que eu devo ressaltar aqui é isso, que a prioridade na nossa vida deve ser o estar com o Senhor Jesus. Muitas vezes nós damos a Deus aquilo que sobra, e a sobra ninguém aceita. Se você convida alguém para comer na sua casa e você dá para essa pessoa o que sobrou do seu prato, essa pessoa vai se sentir ofendida. Certamente ela não vai comer, ela não vai aceitar e ela nunca mais vai voltar na sua casa. Mas muitas vezes nós queremos dar a Deus aquilo que está sobrando. Bom, se dá tempo eu oro, se dá tempo eu vejo a mensagem, eu vou ler a Bíblia, quando sobra o tempo. Quando nós aprendemos aqui que o Senhor tem que ser a prioridade. A prioridade tem que ser o Senhor na nossa vida. Esse é o primeiro ensinamento. Agora, você que está nesse momento, vivendo uma situação onde somente algo sobrenatural pode mudar essa situação, nós aprendemos aqui, dessa leitura, que do Senhor nós podemos esperar o sobrenatural.
Talvez você está vivendo uma situação financeira muito difícil. Talvez você está vivendo uma situação na sua saúde muito difícil. Talvez você está vivendo uma situação na sua família, em alguma área da sua vida, que você olha para um lado, olha para o outro, você não vê uma saída. De Deus, nós podemos esperar, sim, o sobrenatural. Agora, ali no versículo 6, nós vemos alguns passos importantes que antecedem o milagre. Primeiro passo, ele ordena ao povo que se assente no chão. Então a primeira coisa que Jesus ele diz é ordena, ordem. A primeira coisa é ordem. Sabe, se tem uma coisa que antecede o milagre, é quando nós colocamos a nossa vida em ordem. As coisas têm que estar em ordem. A bagunça, a desordem, não é um ambiente aonde Deus se manifesta. Então é preciso colocar em ordem. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, ele parte o pão e ele levanta aquele pão e ele agradece. Ele dá graças, ele agradece. O agradecimento. O agradecimento é o ambiente aonde Deus opera milagres. Mesmo aqueles pães sendo poucos para a necessidade. Ele não reclama, ele não murmura. Sabe, a murmuração é um pecado. A murmuração é algo que não agrada a Deus. E muitas vezes nós, sem perceber, estamos murmurando. Seja com palavras, seja no pensamento, e isso não agrada a Deus. O povo de Israel, que estava lá no deserto, que o Senhor amava, tirou do Egito com mão poderosa, mas eles pereceram no deserto e somente os seus filhos entraram na terra prometida, tudo por causa da murmuração. O terceiro passo, aonde já ali o milagre acontece, Jesus ele dá aos discípulos, ele dá, diz ali o texto, que ele dá aos discípulos para que os discípulos repartam entre o povo. E aqui entra a última lição que nós aprendemos desse texto de hoje. Tudo aquilo que Deus nos dá é com o propósito de servir, é com o propósito de repartir. Tudo, os dons que Deus nos dá, os bens que Deus nos dá, se nós não entendermos que tudo que Deus nos dá é com o propósito de servir, de repartir, nós não estaremos preparados para receber o milagre, a provisão sobrenatural do Senhor. Por exemplo, essa palavra que você está recebendo, se ela tem edificado a sua vida, comparta. O bem material que você recebeu, comparta. Tudo. E assim, quando o nosso coração, nós firmamos essa verdade no nosso coração, estamos preparados para viver o sobrenatural, a multiplicação sobrenatural na nossa vida. E quando nós falamos de repartir, você observa que foi repartido a todos. O repartir não é só a quem eu gosto. Eu gosto desse aqui, para ele eu vou repartir. Aquele ali eu não gosto, eu não vou repartir. Não. O repartir é para todos, para aqueles que a gente gosta, para aqueles que a gente não gosta, para aqueles que gostam da gente, para aqueles que não gostam da gente. Mas a ideia é que quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando veja você na bênção, ela também será abençoada, porque você tem um coração como o coração do Senhor, tá bom? E o coração do Senhor é assim, mesmo diante daqueles que eram inimigos, o Senhor sempre abriu mão, sempre abençoou, amém? Que Deus nos dê esse coração. Vamos orar? Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que comece agora um tempo de multiplicação na vida dessa pessoa que precisa de um mover sobrenatural do Senhor. Eu oro para que em nome de Jesus, o Senhor, meu Pai, faça aquilo que o homem não pode fazer, a multiplicação. Venha abençoar na vida financeira, na saúde, na família,
dessa pessoa. Eu declaro sobre a sua vida um tempo de multiplicação. Seja abençoado, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, louvamos o teu nome. Pedimos que o Senhor abençoe esse copo com água e quando essa pessoa beber desta água, seja ela livre de todo o mal. Amém. Glória a Deus. Beba da água com fé. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e amanhã nós temos aqui uma mensagem de Deus, mais uma vez, para o seu coração. Fique com Deus.